Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo Defesas Oculares. Como elas garantem sua visão clara e saudável? A verdade é o seguinte, o nosso estilo de vida moderno às vezes necessita que a gente fique muito tempo, seja em frente a telas de computadores ou em telas de celulares. E você sabia que quando você está na frente desses dispositivos eletrônicos, você pisca 60% menos do que o habitual? Bom, você pode estar se perguntando agora, e o que isso tem a ver com a saúde dos meus olhos? Vou te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: quando chega no final da tarde, você tem aquela sensação que seus olhos estão doendo, está ardendo? Você tem a sensação que seus olhos têm areia, tem uma ardência, e você às vezes tem até dificuldade para focar os objetos? Se você respondeu sim para a maioria dessas questões, provavelmente você já ouviu falar que a culpa disso seria os dispositivos eletrônicos, principalmente os celulares e também as telas de computador. Mas não é só isso. Na verdade, esses dispositivos acabam atrapalhando mecanismos naturais de proteção dos nossos próprios olhos. Então, o que acontece? Quando a gente passa inúmeras horas, seja trabalhando, divertindo ou até mesmo estudando à frente de celulares e também de computadores, o nosso sistema de proteção natural pode falhar e isso vai gerar consequências. Você pode ter sensações tais como olhos vermelhos, olhos irritados, visão turva ou até mesmo aquela vontade incontrolável de coçar os olhos. Agora que você já sabe que nós temos estruturas anatômicas especializadas para proteger os nossos olhos, nós vamos ver quem participa dessas estruturas anatômicas. Vamos começar a estudar primeiramente uma estrutura anatômica importante chamada de pálpebras. As pálpebras são essas peles que vão recobrir superior ou inferiormente os nossos olhos. As pálpebras elas podem se assemelhar aos limpadores de para-brisa dos nossos carros. Cada vez que a gente pisca os olhos, as pálpebras vão ajudar a espalhar uma fina camada de lágrimas sobre a superfície dos olhos. Isso vai manter os olhos limpos e também hidratados. Uma outra estrutura anatômica importante seriam os cílios. Os cílios são essas estruturas semelhantes a pelos. Qual a função dos cílios? Os cílios vão trabalhar como se fossem cercas vivas ao redor dos nossos olhos. É uma linha de defesa que vai evitar a entrada de poeira, partículas ou até mesmo micro-organismos. Provavelmente você já teve aquela sensação que quando bate alguma coisinha no seu cílio, você pisca rapidamente. Essa resposta reflexa é uma resposta protetiva. Quando o seu cílio é irritado, você fecha os olhos rapidamente para evitar, seja poeira, seja até mesmo um inseto entrando no seu olho. Um outro mecanismo de proteção seria a lágrima. A lágrima é produzida por glândulas lacrimais. Essas glândulas ficam localizadas na superfície lateral dos nossos olhos. As lágrimas são as rainhas da proteção dos nossos olhos. Vamos estudar mais a respeito das lágrimas e entender por que as lágrimas são tão importantes quando a gente fala de proteção dos nossos olhos. As lágrimas, como eu acabei de dizer para vocês, são produzidas no interior de glândulas lacrimais. As lágrimas das glândulas lacrimais, elas vão sair das glândulas toda vez que a gente pisca. Entenda que as glândulas lacrimais são como se fossem umas esponjas. Quando a gente pisca, a gente contrai as glândulas lacrimais. Isso vai fazer com que a lágrima percorra pequenos ductos que comunicam a glândula lacrimal com os olhos. Esses ductos nós damos o nome de ductos lacrimais.
No olho, a lágrima vai exercer as suas funções fisiológicas, que são a limpeza, a lubrificação e a hidratação dos olhos. Quando a lágrima executa sua função fisiológica, ela é removida dos olhos. Por isso, nós temos os pontos lacrimais. Esses pontos lacrimais vão recolher o excesso de lágrima que está na superfície dos nossos olhos e vão conduzir a lágrima para dois canalículos. Esses canalículos recebem o nome de canalículos lacrimais. Um canalículo lacrimal superior, outro canalículo lacrimal inferior. Esses pequenos canos conduzem a lágrima para o interior de uma bolsa. Essa bolsa, por sua vez, recebe o nome de saco lacrimal, cuja função seria, então, recolher a lágrima e vai conduzir essa lágrima para a porção inferior desse saco, que recebe o nome de ducto lacrimonasal. O ducto lacrimonasal vai conduzir a lágrima até o interior do nosso nariz. Do nariz, a lágrima vai ser eliminada do nosso corpo. Agora que nós vimos onde a lágrima é produzida, a função no seu olho e como ela é eliminada do nosso organismo, nós vamos perceber que a lágrima é essencial para a lubrificação, para proteger os nossos olhos de impurezas e para deixar os nossos olhos hidratados. Isso porque as lágrimas contêm algumas características importantes, como, por exemplo, a lágrima contém uma camada lipídica externa. Essa camada lipídica externa tem como função evitar a rápida evaporação da lágrima da superfície dos nossos olhos. A lágrima também contém uma camada aquosa intermediária. Essa camada aquosa é importante uma vez que ela contém os nutrientes para nutrir os nossos olhos e também substâncias antibacterianas, que vai evitar que patógenos consigam contaminar os nossos olhos. E, por fim, existe a camada mucosa interna. A camada mucosa interna ajuda a lágrima a espalhar mais uniformemente sobre os nossos olhos. Como nós sabemos, a falha do sistema de defesa natural dos nossos olhos pode levar a sérias consequências. Nossos olhos vão ficar mais vulneráveis à irritação, infecções e, em alguns casos, até problemas extremamente sérios. Vamos ver o que acontece quando o mecanismo natural de proteção dos nossos olhos falha. A pessoa pode apresentar sintomas tais como a síndrome do olho seco. Na síndrome do olho seco, você vai perceber ardência nos seus olhos, uma coceira incontrolável, vermelhidão e aquela sensação de areia nos nossos olhos. Pode ocorrer também a conjuntivite, a inflamação de um tecido chamado de conjuntiva. A conjuntivite ocorre por causa de infecção viral, bacteriana ou até mesmo graças a reações alérgicas. Pode ocorrer também a inflamação das pálpebras, uma condição clínica que nós chamamos de blefarite. Na inflamação das pálpebras, a pessoa pode ter essa região do nosso rosto inchado e, dependendo do caso, pode ocorrer inclusive escamação da pele. E em casos mais graves, a pessoa pode ter a inflamação da córnea, uma condição clínica chamada de ceratite. A ceratite é uma condição extremamente grave. Se não tratada rapidamente, pode inclusive comprometer permanentemente a visão da pessoa. E vamos falar também um pouquinho a respeito dos cuidados com os nossos olhos. Nós já vimos que existem inúmeros mecanismos de proteção para os nossos olhos, mas o que nós podemos fazer no dia a dia para cuidar da saúde desses órgãos tão importantes para o nosso corpo? Uma medida extremamente simples é piscar mais. Exatamente isso.
Se você piscar mais, você vai facilitar o espalhamento das lágrimas na superfície dos nossos olhos. Nossos olhos ficarão umedecidos, hidratados e protegidos contra os patógenos. A higiene ocular é algo que nós não podemos descuidar. Por isso, evite ao máximo colocar as suas mãos em contato direto com os olhos. Nossas mãos sempre são cheias de patógenos, seja vírus, fungos, bactérias, poeiras ou outros agentes que podem agredir o nosso olho. Por isso, evitar o contato das mãos com os nossos olhos é uma medida importante para garantir a saúde dos nossos olhos. Proteção ambiental. Se você fica muito tempo em um ambiente seco, em um ambiente com ar-condicionado, você precisa hidratar os seus olhos por meio de colírios. Se você fica muito tempo exposto ao sol, você precisa fazer a proteção dos seus olhos com óculos escuros com fatores de proteção UV. Inclusive, nós vamos falar a respeito de óculos escuros no próximo vídeo. Caso você faça o uso de lente de contato, por favor, não esqueça da higienização e correto armazenamento das lentes de contato. Muitos problemas sérios com a visão ocorrem por causa do descuido que as pessoas têm com as próprias lentes de contato. E um outro fator importante também seria a dieta balanceada. Alimentando bem, você pode proteger os seus olhos. Algumas dicas de dietas. Você precisa comer folhas verdes, como por exemplo o espinafre e a couve. Nas folhas verdes existe uma substância chamada de luteína. A luteína é essencial para a saúde da nossa retina. Faça o uso também de salmão ou de sardinha. Eu sei, o salmão é um peixe muito caro. Já a sardinha é um peixe mais barato, muito acessível para a grande maioria das pessoas. A sardinha contém ômega 3. O ômega 3 é essencial para garantir a boa lubrificação dos olhos. E também coma cenoura ou abóbora. São fontes riquíssimas de vitamina A. A vitamina A é essencial para a visão. Pessoal, a respeito dos mecanismos de proteção dos nossos olhos, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Se chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais.